Olá pessoas, tudo bem? Então hoje vamos dar continuidade em genética em dois conteúdos que são muito importantes, tá? O primeiro é o heredograma. O heredograma ou a genealogia é a árvore familiar, tá? É quando você faz uma representação das características genéticas daquela família, tá? E isso vai permitir, através de símbolos, você determinar probabilidades, tá? Então, para isso a gente usa símbolos. Então, vamos lá. Quadrado representa indivíduo do sexo masculino. Bola, círculo, sexo feminino. E losango, sexo desconhecido. Tá? Ainda está grávida ou alguém que faleceu, mas que você não sabe da família, né, de gerações muito passadas. Tá? Quando um casal tem muitos indivíduos com o mesmo fenótipo, se for do sexo masculino ou do sexo feminino, ao invés de você ficar colocando um monte de bolinho, quadradinho, você pode colocar um número indicando. Tá? Quando o quadrado ou a bola estiver pintado, significa que o indivíduo é afetado por aquela característica que você está estudando. Então, por exemplo, se você está analisando, como a gente vai ver no exemplo aqui, uma família com casos de albinismo, então o indivíduo albino ele é pintado. O indivíduo não albino não é pintado, né? É o normal. Tá? Esses outros símbolos eles são menos comuns, tá? Mas é a indicação. Probando é aquele que é afetado, que é o foco da tua análise. Indivíduo falecido, você faz um corte. O indivíduo falecido afetado, você faz um corte e ele está pintado, né? E outros símbolos menos comuns, tá? Aborto espontâneo, indivíduo adotado dentro da família e adotado fora da família. Como é adotado dentro da família? É aquele primo que é adotado por uma família, vai ser criado pela avó, alguma coisa nesse sentido. Tá? E adotado fora da família é aquele indivíduo que não tem laço genético. Quando você for considerar os casamentos, em genética só ocorre casamento entre indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Tá? A união ela se dá através da representação de uma linha horizontal, certo? Fazendo a união. Então você pode ter cruzamento de animais ou casamento de indivíduos humanos. Tá? Quando esse casamento é entre indivíduos com relação parental próxima, né, indivíduos consanguíneos, você faz duas linhas horizontais. Tá? Relacionamento extraconjugal e divórcio são menos comuns e raros de serem apresentados em questões. Mais comum o casamento e o casamento consanguíneo. As linhas horizontais elas são para unir os indivíduos em relacionamento. Tá? As linhas verticais elas são para indicar a geração seguinte, a prole, os filhos, a cria da geração anterior. Tá? Cada linha indica uma gestação. Tá? Então, aqui no caso excepcional, você tem aqui gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos univitelinos, né, que são gêmeos idênticos, aqueles que vêm de um óvulo, um espermatozoide. Lembra quando eu falo óvulo é o ovócito secundário. Tá? Essa fecundação vai gerar um zigoto que vai desenvolver. E aí, durante o desenvolvimento inicial, esse zigoto ele se parte em dois. Então, eles têm o mesmo material genético. Nesse caso, é uma gestação gerando dois indivíduos, 1, 2, e você bota uma linha aqui horizontal indicando que eles são monozigóticos, que eles são idênticos. Se você tem uma gestação que tem dois indivíduos de novo, só que eles são geneticamente diferentes, você não coloca a linha horizontal, que é aquela situação dos gêmeos dizigóticos, cada um foi fruto da fecundação de um ovócito secundário e um espermatozoide, então materiais genéticos diferentes, tá? Que é mais comum de acontecer quando você fala em animais que fazem polimbrionia, como em cachorro, por exemplo. Tá? Bom, aqui é a forma de leitura tradicional. Então você tem duas linhas aqui, tá? Então a primeira linha é a primeira geração, que você apresenta em número romano, e aqui embaixo você tem a segunda geração, que você também vai apresentar em número romano. Tá? Bom, a leitura que a gente faz é de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Que é o padrão de leitura ocidental. Então, eu tenho um homem aqui que eu vou chamar de 1, tá? 1 arábico. Tá? Ele é casado com uma mulher, 2.
Se eu quiser perguntar quem é essa mulher vai ser a 1, 2. 1 romano, 2 na posição no mapa. Tá? Então esse casal ali, num casamento, eles têm 3 filhos. O primeiro filho da primeira gestação, sexo masculino. O segundo é uma menina afetada por alguma característica. E a terceira é outra menina não afetada. Então é assim que a gente faz a leitura dos heredogramas. Tá bom? Então vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou apanhar com a canetinha aqui. Mas vamos torcer para dar certo. Vamos aqui, vou trocar aqui ó, a caneta. Então vamos lá. Tá? Então olha, o heredograma representado abaixo refere-se a uma família com casos de albinismo. Lá vou eu apanhar aqui, ó. Albinismo. Anomalia que se caracteriza por total ausência de pigmento melanina na pele. Tudo bem. Tá? Baseando-se na genealogia, podemos afirmar. O que a gente pode afirmar? Olha, vamos ler aqui. Ó. Então, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Tá? Você nota que ele numerou todo mundo de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é a forma correta. A forma correta seria 1, 1, 1, 2. Alarme. Aí aqui embaixo, esse sujeito que ele está chamando de 3 era para ser o 2, 1. Certo? 2, 2. Esse aqui, o 8, era para ser o 3, 1. Tá? Então vai lá. Mas você está atento a isso. Então olha só. Para você determinar se uma característica analisada ela é dominante ou recessiva num heredograma, sem o cara te dizer nada, você tem que ficar atento. Tá? A primeira situação é a seguinte. Tá, como é que eu concluo? Aí o aluno pensa logo assim, pá, é recessivo, doença é recessiva. Não faça isso nunca mais. Nem toda doença genética, anomalia ou caso de análise é recessivo. Certo isso? Tá. Como que eu analiso? Eu tenho que analisar principalmente com base nos casamentos e nas proles, nas gerações. Certo? Que são filhos desse casamento. Tá? Aonde fica fácil analisar? Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 casamentos aqui. Um casamento aqui entre uma normal e um afetado. Um casamento aqui entre uma afetada e um normal. E outro casamento aqui entre indivíduos normais. Tá, beleza. O casamento que você tem que focar para analisar é aquele casamento que apresenta indivíduos que tenham o mesmo fenótipo, a mesma característica. Então aqui ó, eu tenho um fenótipo afetado, um normal e um afetado, que não gera nada, e aqui eu tenho 2 normais. Opa! Se são 2 normais, lembra, por enquanto a gente está na herança simples, se são 2 indivíduos que são normais, lembra, se indivíduos normais só geram filhos normais, muito provavelmente a característica ser normal é recessiva. Por quê? Recessivo com recessivo, só recessivo. Quando indivíduos normais geram indivíduos afetados, aí você sabe que só existe uma regra para isso. Se os indivíduos são normais e geram filho afetado, obrigatoriamente os indivíduos normais têm que ser heterozigotos. Ó, tô pegando jeito aqui, hein? Tá? Por quê? Porque o único tipo de cruzamento em que indivíduos com um fenótipo geram indivíduos com outro fenótipo é o cruzamento entre heterozigotos gerando indivíduos... já começou. Gerando indivíduos recessivos. Vem pra cá. Isso. Lembra, você sabe que isso ocorre com 25% de chance, mas ocorre. Tá? Logo, a gente pode deduzir aqui desse heredograma que esse cruzamento, o albinismo é uma herança recessiva. Logo, eu posso chamar todo mundo aqui de recessivo, 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 recessivo. Tá bom? Logo, o indivíduo que é normal, ele é normal. Ou ele é azão, ou ele é azão. Igual aqui o 3, ó. Razão, traço. Entendeu? Certo? Aqui, ó, eu consigo até concluir. Como esse 6 aqui, ó, é um agregado à família, né? Ele tem uma filha 8 que recebeu um alelo da mãe e um
do pai. Certo? Isso. Aqui eu não consigo definir porque falta informação nessa externa aqui. Tá? Baseando-se na genealogia, podemos afirmar o quê? O albinismo é um caráter dominante? Não. O albinismo é um caráter recessivo. Tá? O albinismo é um caráter recessivo, sendo os indivíduos 2 e 6 no gráfico heterozigotos. 2 é heterozigoto, 6 é heterozigoto. Beleza. Marque aí, ó. Pan. Tá? Aqui, ó. O albinismo é um caráter recessivo, sendo que os indivíduos normais todos heterozigotos? Não, né? Você lembra que os indivíduos normais, eles são dominantes. Eles podem ser tanto azão quanto azão. Tá bom? Vamos à frente. Bom, avançando aqui, vamos trocar aqui a caneta para o apontador. Tá? Nós temos as regras de probabilidade. Tá? O heredograma ele é muito importante, assim como as regras de probabilidade. As regras de probabilidade em genética são aquelas mesmas regras de eventos matemáticos que a gente aprende na matemática. Você vai ter a regra da multiplicação e você vai ter a regra da adição. A mais comum, de longe, é a regra da multiplicação. Certo? Quando que você vai utilizar a regra da multiplicação em genética? Quando 2 ou mais eventos, que no caso aqui são os caracteres, os genes que você está analisando, precisam estar presentes na prole e eles são independentes uns dos outros. Ou seja, quando você quer saber qual a probabilidade daquele casal com aquele monte de característica ter um filho homem, de olhos azuis, e alto e bonito. Pronto. Então, olha, são 4 caracteres diferentes. Então, são 4 genes diferentes em que um gene não condiciona, não influencia o outro. Então, nesse caso aqui, você vai fazer os cruzamentos de cada característica separada e, ao final, vai multiplicar as informações que lhe interessam. E isso vai dar a probabilidade final. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu botei 3 heredogramas porque são 3 características. Para a caneta apanhar de novo. Então, olha só. Um homem de pele com pigmentação normal e olhos castanhos casa-se com uma mulher de fenótipo igual ao seu. Então, olha só, tá? Um homem... Então, ó, a gente já sabe fazer o heredograma. Então, eu tenho um homem, certo? Com a pele com a pigmentação normal e olhos castanhos. Eu vou chamar para pele, tá? Que é o albinismo, tá? Eu vou chamar de A. A gente já sabe que o albinismo ele é recessivo. Então, se ele tem a pele normal, volta aqui, tá? Ele é dominante. A gente não sabe se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto. Não pode apertar fundo aqui que o negócio é sensível. Tá. E ele tem olhos castanhos. Um olho castanho eu vou chamar de B. Tá bom? Também. Lembra, castanho é dominante, o azul é recessivo. Tá? Casa-se com uma mulher com fenótipo igual ao seu. Ó, casa-se. Volta. Casa-se com uma mulher. Certo? Com fenótipo igual ao seu. Então a mulher também, ó. Pã. Ah, meu Deus. Pã. Certo? Sabendo-se que esse casal tem um filho, eu me enrolei aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Tem um filho. Bota um triângulo pro cara. Albino, azinho, vocês já sacaram. De olhos azuis, Bzinho. Qual a probabilidade de num próximo nascimento esse casal vir a ter uma filha? Tem que ser filha, sexo feminino. Olhos azuis. Manter. Filha. Olhos azuis. Tá aqui. E pigmentação da pele. Olhos azuis é B, rapaz. E pigmentação da pele normal, ou seja, ser dominante. Certo isso? Tá, então vamos lá. Quando eu falo que eu tenho um filho que ele é albino e que ele tem olhos azuis, é só para eu dizer, ó, que veio um alelo do pai e um da mãe, um do pai e um da mãe. Então os indivíduos aqui, ó, são heterozigotos. Olha aí. Pã. Certo? Então vamos cruzar aqui. Se eu tenho um pai que é azão
Azinho. E uma mãe que é azão, azinho, linha coluna, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. De novo, com B agora, certo? Se eu tenho uma mãe aqui que é Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, só fazer, ó. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Por que eu coloquei aqui? Porque é o sexo. Ele está pedindo o sexo da criança, certo? Você sabe que o sexo masculino ele é caracterizado por um cromossomo X e um Y, tá? Eu vou falar mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre herança sexual ali na frente. Então, o indivíduo homem ele tem um cromossomo X e um Y. E a mulher tem um X e o outro X. Então, como é que acontece aqui? Ó? XX é mulher. XX é mulher. XY é homem. XY é homem. Por isso que sempre 50% de chance é para nascer homem, 50% de chance para nascer mulher. Não é porque só tem homem ou mulher, né? Tá? Então vamos lá. Aí, de posse disso aqui, a gente conclui. Então olha só. Qual a probabilidade de num próximo nascimento vir a ter uma filha? Filha do sexo feminino. Filha. Meio aqui, ó. Meio. Tá? De olhos azuis. Ó, olho azul. Olho azul é o B. Olho azul. Recessivo. 1/4. 1/4. Tá? E ter a pigmentação da pele normal, não ser albina, ou seja, dominante. Tá aqui, ó. 1, 2, 3/4. Então, 3/4. Tá? E agora, como os eventos são independentes, você vai multiplicar ser menina ou menino, ser albino, ou ter olho claro, o que for, não importa. Tá aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Não vai errar na conta, hein, meu filho? Aí, ó, vai lá. Ó. 3/32. É só ficar atento na leitura. Não tem como errar, tá? E as crianças brincando aqui. A segunda regra, ela é menos comum, ela é mais rara, tá? Mas é só ficar atento na chamada. Geralmente vão pedir a regra da multiplicação, tá? Mas olha só, a regra da adição ela vai ser aplicada, que é a regra do ou, quando um evento ou outro evento ele só ocorre combinado. Ou quando o cara cria uma condição para isso que você está analisando, certo? Isso, tá? Então você tem que ficar atento. Existem situações e circunstâncias em genética que uma característica só aparece se a outra estiver presente, certo? Então, ao invés de você multiplicar os eventos, você vai somar os eventos, tá bom? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Exemplo. De novo, considerando o albinismo uma herança autossômica recessiva, qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter uma criança com o gene do albinismo? Opa, tá aqui, ó. Tá? O que é o gene do albinismo? Ter o gene do albinismo significa ter o alelo recessivo, certo? Se o indivíduo tem um alelo recessivo, ele tem o gene do albinismo, certo? Obviamente, se ele for azinho, azinho, ele vai ser albino. Se ele for azão, azinho, ele tem o gene, mas ele não é albino, ele é normal, mas ele é portador do albinismo, certo? Então vai, faz o cruzamento besta. Tá dizendo lá, o casal é heterozigoto, pela zilionésima vez. Azão, azinho, azão, azinho. Aí vai lá, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Certo isso? Tá? Qual a probabilidade do casal heterozigoto ter uma criança com o gene do albinismo? Aí olha aqui, ó. O indivíduo azão, azinho, você já sabe, ó. São 2/4. O indivíduo azinho, azinho é 1/4, certo? Então você vai somar isso aqui, ó.
é 3/4. Ou então tu vai puxar direto aqui, ó. 1 é 2, é 3, 3/4. Certo? Isso? 3/4. E vai fechar. Você somou os eventos. Eventos em que o indivíduo é albino, então tem que obrigatoriamente ter os 2 genes do albinismo, e o outro aqui em que é heterozigoto. Aí, para melhorar a história e bagunçar tudo, eu coloquei aqui, ó. E se a criança for do sexo feminino? Então, ó, o casal heterozigoto tem que ter uma criança com gene do albinismo, e no caso agora tem que ser do sexo feminino. Ah, o sexo não tem nada a ver com o albinismo. A gente já sabe que ser do sexo feminino é meio, tá? Ou seja, multiplica. 3 vezes 1, 3. Tá vendo? 3/8 para a segunda parte. Certo isso? Pessoal, não tem erro. Genética é ficar atento às regras e fazer exercício, exercitar. Tá? Esses exercícios eles são simplórios no início, porque é o que importa. Tá? Heredograma e probabilidade vocês vão ver constantemente. Tá? Eu vou replicar aqui N vezes. Às vezes tem tanta característica dentro da situação da questão, tá? Ou do problema, que se você não montar o heredograma extraindo as informações, você vai ter que ficar voltando no texto toda hora. E aí complica, né? Tá? Então, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, manda informação aí nos comentários. Até a próxima.